Vou fazer uma pergunta para você. O que você faz quando erra feio? Você corre, se esconde, como a nossa natureza humana nos impulsiona a fazer, ou você é daquelas pessoas que pede perdão? Pergunta difícil, né? Eu sei, eu compreendo. Hoje, vou te contar uma história que, se não tivesse escrita na Bíblia, seria impossível da gente acreditar. De quem é essa história? De quem você está falando? Sobre o magnífico rei Davi. Ficou curioso? Me acompanhe. Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Miclenati e hoje nós vamos caminhar um pouco mais pelas Escrituras. O tema da nossa mensagem de hoje é: talvez hoje seja o seu Salmo 51. Ficou curioso? Me acompanhe até o final do vídeo. Nós vamos começar a nossa mensagem com a leitura da palavra, claro. Salmo 51, versículo 10. Se puder, me acompanhe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Esse salmo, meus amigos, ele foi escrito pelo rei Davi, mas sob outro contexto, o contexto do arrependimento de um grave pecado que ele cometeu. Davi cometeu um grave pecado, não só um, mas no mínimo dois, gravíssimos. Ele cometeu um pecado de adultério e o outro de um homicídio. Sabia disso? Não? Me acompanhe. Davi foi um rei maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Davi, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração do próprio Deus. Logo, menino, adolescente, conjecturando, cuidando das ovelhas de seu pai, lá nos montes, né, nos morros, o rei Saul, ele começou a se desvirtuar, ele começou a pecar contra Deus. Então, Deus, ele abomina o pecado, ele passou a rejeitar Saul como rei. E dentro daquela leitura de Deus, Deus já tinha um propósito para a vida de Davi. Então, ele, vendo o coração de Davi, observando as atitudes de Davi, ele tornou aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem, num grande rei, num majestoso, maravilhoso rei. Mas por quê maravilhoso rei? É porque Davi, ele foi próspero em muitas áreas da sua vida. Deus era com ele em todas as batalhas, né, na fuga do próprio rei Saul, que queria matá-lo, né? Porque já tinha uma palavra do profeta Samuel que ele não seria mais rei e que Deus já tinha ungido outro rei. Então, Saul ficou maluco, né? Ficou doidão e onde Davi estava, que Davi era muito próspero e ele não era. Davi vencia muitas batalhas, ele não vencia mais, né? Já ficava com medo, já ficou maluco. Então, Saul queria exterminar Davi de qualquer maneira. E Davi foi muito coberto, né, por Deus. E Deus foi com Davi em todas as coisas, em todas as coisas. E Davi foi ali se fortalecendo e tal, e crescendo, um grande exército, e foi tomando, né, até que chegou o momento que Davi seria empossado ali, né, como rei, que ungido como rei ele já havia sido lá, bem lá atrás, pelo profeta Samuel. Amém? Davi foi tão próspero que ele reinou sobre Israel por 40 anos. 40 anos. Davi, a história mais famosa que nós temos sobre ele, talvez que você se lembre, sobre o gigante Golias. Vamos imaginar assim, para ficar um pouco mais lúdico. Vamos imaginar que Davi tinha uma estatura mediana, baixa, estatura entre baixo e mediano, e vamos imaginar que Golias ali era muito alto, né? E pela compleição física de um, pela compleição física de outro,
Golias devia ser brabão mesmo, porque todo o exército de Israel não conseguia, não tinha coragem para poder enfrentá-lo. Até que chegou o pequeno grande Davi, né, e falou: Você vem contra mim, Golias, com espada, com escudo, com armamento pesado, com material bélico. Eu vou com você pela, pelo Espírito do meu Deus, o Deus de Israel, né, o único Deus que existe, e ele me dará a sua cabeça. E assim se fez. Realmente, Davi venceu Golias, né, arrancou-lhe a cabeça. E essa história é muito famosa. Isso já demonstra como Deus era com Davi. Mas, tudo bem, Nath, você falou comigo que Davi tinha cometido um grande pecado e você fez uma chamada, que o que que você fazia, né? Se a gente tivesse cometido um erro, um pecado. Qual foi o erro de Davi, afinal de contas? Que essa história eu já conheço. Já conhece? Beleza. Mas você sabia que Davi, ele desejou uma mulher casada? Davi tramou a morte do marido dessa mulher? Não? Vou te contar, olha só. Davi, ele estava passeando pelo terraço da casa real. Ele tinha esse costume, né? Então, num certo dia, a palavra fala, está em 2 Samuel capítulo 11, né? Num certo dia, Davi estava ali, olhando ali os passarinhos cantando, né? E a beleza ali que Deus tinha feito para ele, né? De onde ele já tinha chegado. E quando ele olhou um pouquinho mais para baixo, quem ele viu? Batseba. Aquele cara, aquele homem, o rei Davi, ficou doido. Ele ficou apaixonado. Imagina que os olhos dele começou a sair um monte de coraçãozinho. Eu acho que o sangue dele ficou fervendo. E ele olhou aquela mulher, segundo está escrito, essa mulher é muito formosa e devia ser muito bonita mesmo, né? A beleza do corpo, né? Da mulher. E ele se apaixonou por aquela beleza, por aquela mulher e queria possuí-la, né? Ele nem pensou. É como se tivesse colocado uma venda nos olhos dele. Ele só queria ela, pronto, e acabou. Ele era rei, ele podia. Então ele pegou, ele chamou essa mulher, né? E foi ter com ela. Ou seja, ele teve um relacionamento com ela. Só que essa mulher era casada. E nada mais, nada menos casada com Urias, que era um servo valente do seu exército. Estava à frente de seu exército, de tropas. Então era um homem valoroso. E Deus era com Urias, Deus era com Davi, Deus era com Urias, com as suas tropas. E Davi aprontou essa com a mulher do cara, né? Ele pegou, possuiu a mulher do cara e ainda não satisfeito, quando ele viu que ela era casada, chamou o cara e falou para poder ter relacionamento com ela e para poder, de repente, tentar pagar alguma coisa. E nada do que ele pedia era feito. Urias era tão fiel, né, a Davi e a sua tropa, que ele não podia. Ele falou: Eu não posso, rei, deixar minha tropa aqui dormindo no chão, o relento, né, esperando as ordens do Senhor, as ordens de Deus, e eu ir para casa para poder ter com uma mulher e almoçar, jantar com ela, tomar meu cafezinho da tarde. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar aqui com minha tropa. E assim se fez, e Davi começou a coçar a cabeça, coçou a cabeça, andou para cá, andou para lá, e pensou e tal, e agora o que que eu vou fazer? Ah, a ideia magnífica, genial, a melhor ideia que ele já teve. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele, porque eu matando ele, eu já pego a mulher dele, porque eu gostei dela mesmo, acabou, ela passa a ser minha. Ah, que ideia maravilhosa, né? A forma mais fácil de você resolver o problema. Foi a ideia que ele teve. E aí ele mandou uma mensagem, mandou a Urias com sua tropa para lá, seu pelotão, e foi e falou: ó, mensageiro, avisa lá que é para deixar Urias na frente de batalha, numa batalha, a pior batalha lá que você tiver. Deixa esse camarada lá, quando o bicho pegar, o negócio ficar quente, sai todo mundo e deixa ele sozinho. E assim se fez. As pessoas eram muito fiéis a Davi, porque sabia que Davi era com Deus. Então, qualquer coisa que Deus falava, que Davi falava, perdão, eles imaginavam que era
Deus falando, porque Davi sempre honrou a Deus e fez aquilo que Deus determinava, né? Era difícil Davi fazer algo de sua cabeça, até esse momento. Então, ele foi lá e assim se fez, e Urias morreu em batalha. Davi, tadinho, né? Ficou. O que que ele fez? Deixou a mulher cumprir o luto, né, do seu marido morto, Urias. Depois que ela cumpriu o luto, traz Batseba para cá, porque agora ela é minha mulher, ela é minha esposa. E fez isso aí e ficou desse jeito. A Bíblia não fala ali, até este momento, até esse ponto, que aconteceu algo, sabe, que Davi pensou, poxa, que pena, tal. Mas você acha que dá para esconder alguma coisa de Deus? Será que dá para esconder? Não dá. Quem Deus envia a Davi? O profeta Natã. Está no 2 Samuel, capítulo 12. O profeta Natã chega a Davi, e claro, se ele chegasse e falasse assim: você traiu, você é um homicida, você adulterou, Davi. Quem sabe o que Davi faria com o profeta Natã? Mas Deus é Deus, poderoso, conhecedor de todas as coisas, né, rico em sabedoria. E encheu de sabedoria o profeta Natã. Então, o profeta Natã chegou para Davi e falou bem assim: meu rei, muito bom dia. Como é que o senhor está? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Poxa, que bênção, que legal. Meu rei, o senhor sabia? Eu vou te contar uma história. Olha só. Isso no momento daquele chazinho ali, né? Que o pessoal gosta muito de tomar na Inglaterra, né? Que fala, né? No meio do chazinho ali e tal, e conversando. Meu rei, eu vou te contar uma historinha, olha só. Você acredita que havia dois homens, um homem rico e um homem pobre? O homem rico possuía muitas ovelhas, muitas vacas, era muito abastado de tudo, né? De todas as coisas. O homem pobre só tinha um cordeirinho, né? Com quem ele tratou desde filhotinho, né, que comia à sua mesa, né, que era brincava com seus filhos, cuidava ali como se fosse um filho mesmo. E você acredita, rei, que chegou um viajante de longe e chegou nessa casa do homem rico? O homem rico com esse monte de ovelha, um monte de vaca, o que que ele fez? Ao invés de pegar lá no seu curral, né, um animal que pertencia a ele, não, ele já teve uma brilhante ideia. Não, eu sou rico, mas eu não quero me desfazer de um dos meus animais. Eu vou pegar um animalzinho, né, do homem pobre. Aí o homem rico foi lá, pegou o cordeirinho do homem pobre, fez um assado pro viajante. Aí, você acredita que o rei Davi, ele não tinha pescado, né? Chegou, ficou irado ainda, ficou irado, ficou doido. Profeta, quem é esse camarada? Quem é esse homem aí que eu vou mandar matar agora, que eu vou mandar restituir não sei quantas vezes mais, né? Que isso não pode, no meu reino aqui não pode, porque Deus é comigo, eu sou com Deus. Aí o profeta chega para ele: esse homem é você, Davi. Você tirou a única mulher que Urias tinha, e Deus podia te dar qualquer mulher que você quisesse, qualquer coisa que você quisesse. Se fosse pouco para você, Deus te daria muito mais, era só você pedir. Se você não estava satisfeito, Deus iria te satisfazer, mas não adulterando, não cometendo homicídio. Aí as vendas caíram dos olhos de Davi. Nessa hora, fico assim, supondo, né? Eu imagino que isso gelou até a espinha de Davi. Imagina, acho que não passava nem agulha. Acho que ele ficou assim tão assim, pasmo, que quando caiu essas vendas dos olhos dele e o pecado dele foi jogado à frente dele, cara, você pecou e pecou muito feio contra Deus. E Deus, ele te ama e você pecou contra ele. E Deus rejeita o pecado. E agora?
Davi prontamente se ajoelhou, se prostrou diante de Deus, chorou, pediu perdão, e o profeta Natan ainda falou: olha, esse pecado não é de morte, mas haverá consequências. Bom, que história, né? Quando a gente fala do rei Davi, a gente logo pensa em coisas maravilhosas. E a gente jamais imaginaria que Davi iria pecar dessa forma, cometendo um adultério e um homicídio. Não é verdade? Pois é. Amados, eu não estou falando isso com você hoje para você pegar uma pedra e apedrejar Davi. E através dessa história de Davi, encobertar os seus próprios pecados. Não, não é isso. Guarda essa pedra que você está na mão e de repente você começa só a coçar assim, sua cabeça com ela um pouquinho. Por quê? Tão logo as vendas caíram dos olhos de Davi e o pecado dele ficou às claras, Davi se arrependeu profundamente. Davi amava tanto a Deus que eu acredito que a vontade dele era de ser levado por Deus, sabe? De não existir mais. Ele se ajoelhou, ele pediu perdão, ele quebrantou o seu coração. Da mesma forma que, para Deus, você não encobre nada, nada de verdade, nada mesmo. Mas Deus também enxerga um coração quebrantado genuinamente. Aquele coração que se arrepende verdadeiramente. Ele enxerga isso. E ele enxergou isso em Davi. No momento que Davi se arrependeu dos seus pecados, Deus perdoou a Davi. Mas esse perdão, como o próprio profeta Natan já havia dado essa mensagem a Davi, terá consequências. Deus perdoou os pecados de Davi, porque viu o seu coração, que estava arrependido verdadeiramente. Sim, mas todos os pecados, tudo aquilo que a gente faz de errado tem consequências. E houve, sim, consequências. Já já eu vou te falar. Eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 3 pontos a respeito de Davi e o seu pecado. Bom, o que fica aqui de valioso para nós, como primeiro ponto, é que reconhecer é mais poderoso que justificar. Como assim? Como assim, Nath? Reconhecer é mais poderoso que justificar. Davi, como rei, ele poderia ter se justificado e falado: não, mas é porque eu queria, não porque Deus não me deu ela, eu queria ela, não porque não foi bem assim, foi porque ela deu em cima de mim, foi porque ela, mesmo casada, ela queria ter relação sexual comigo, não porque Urias falhou comigo. Ou seja, ele poderia se justificar e falar 1000 coisas, 1000 desculpas. A maioria de nós age assim quando erra em alguma coisa. Mas só que ele não justificou, ele reconheceu. Tão logo as vendas foram tiradas dos seus olhos. Ele se prostrou diante de Deus. Ele reconheceu o seu pecado, a sua falha ali, e quebrantou o seu coração. Então Deus, quando olhou aquilo, reconheceu em Davi também a humildade. Porque pelo seu reconhecimento do pecado, Deus reconheceu em contrapartida a essa parte verdadeira, o arrependimento genuíno, sabe? E isso Deus não rejeita, ele rejeita o pecado, mas não aquele que se arrepende do pecado, ou seja, o pecador. Talvez a nossa natureza humana é se esconder. Falhamos, tentamos esconder a sujeira para debaixo do tapete, mas não.
Talvez esteja na hora da gente se arrepender de verdade e reconhecer os nossos atos. Não só os positivos, como a gente já está acostumado, mas reconhecer os fatos negativos. Talvez já esteja nessa hora de você reconhecer. Eu pequei contra ti, Senhor. Meu Deus, eu pequei. Me perdoa, me perdoa. E se prostre diante de Deus. Ele vai te perdoar. Ele perdoou um pecado gravíssimo de Davi, um adultério e um homicídio. Ele perdoou. Ele não vai perdoar o seu pecado, que talvez não seja nem tão grave assim. Se bem que, deixo aqui entre parênteses, pecadinho e pecadão é a mesma coisa, é o mesmo pecado, é pecar. Entendido? Mas talvez não seja tão gravoso como um homicídio e um adultério. Tá bom? Vamos lá. Nosso segundo ponto. Somente Deus pode te dar um coração novo. Somente Ele. O nosso primeiro ponto, o nosso primeiro estágio é o quê? É se arrepender. É quebrantar o nosso coração. É se prostrar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas. E quando a gente se quebranta, Deus reconhece em nós o verdadeiro arrependimento, mas não fica só por aí. Deus, ele já se encarrega de fazer um renovo da nossa aliança com ele. Ele se encarrega de de reconstruir, de fazer renascer o nosso coração, desse relacionamento gostoso que a gente tem com Deus. Então, um, 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 um pecador arrependido é como se fosse música aos olhos de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Compreenda isso. Então, não se acanhe em reconhecer o seu pecado, não se acanhe em se prostrar diante de Deus, e não se acanhe em pedir um renovo dessa aliança com Deus porque você pecou. Ele está com as mãos estendidas para você. Ele quer perdoar você. Então, peça a ele, assim como Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mesmo Davi tendo pecado com esses pecados gravosos, graves, Deus o perdoou. E ele ainda pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Deus, ele está disponível para você, para criar em você um coração puro, um espírito reto. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o tamanho da sua falha. Amém? Nosso terceiro ponto é exatamente esse. Por Deus não resistir a um coração quebrantado, ele faz uma nova aliança. Eis que tudo se fez novo. E assim você passa a ter um novo caminhar com Deus. Uma nova rota. Aquela rota que você pecou, ela já não existe mais. As consequências desse pecado, elas existirão. Mas o que muda então? Muda é a forma que você vai passar por essas consequências. Não é algo que estivesse te penitenciando, mas quando você paga aquela consequência e você passa por essa consequência, isso é como se aquilo estivesse lembrando a você: você pecou, meu camarada, sim, você pecou, mas hoje você tem uma nova vida, você é uma nova criatura em Cristo. Você tem uma nova aliança, houve um renascimento dessa aliança com Deus. E isso Deus não rejeita. Deus abomina o pecado. Lembre-se sempre, Deus rejeita e abomina o pecado. Deus não rejeita e não abomina o pecador, principalmente o pecador arrependido. Que história fantástica, né, meus irmãos? É que eu falei, se não tivesse escrito na palavra de Deus, estaria sendo muito difícil da gente acreditar. Pois é, compreenderam que talvez hoje
seja o seu Salmo 51, seja a sua hora de se arrepender genuinamente dos pecados cometidos, pelas suas falhas cometidas. Talvez seja a hora de você se prostrar e quebrantar o seu coração diante de Deus. Davi sim foi jogado à lona. Davi sim teve o pecado mostrado às claras pelo profeta Natã, por Deus através do profeta Natã. Sim, mas ele não justificou, ele reconheceu, ele pediu a Deus: cria em mim, né, um coração puro, um espírito reto. Tá bom, Nath, mas você falou que Davi sofreu consequências. Que consequências foram essas? Vou te falar. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu. Davi ainda orou, não comeu, jejuou e orou incessantemente por dias. Não teve jeito. Deus não ouviu a Davi, a oração de Davi. É a consequência do pecado. Ele perdeu o primeiro filho com Batseba. O segundo foi quem? Nada mais e nada menos que Salomão, que se tornou rei após Davi. E ainda teve outras consequências com seus outros filhos. Eu peço para que você leia. Peço para que você leia e você vai entender que consequências gravíssimas foram essas aos seus outros filhos. Você vai se surpreender. Então, a história de Davi foi muito linda, muito bela. Apenas foi um fato fora da curva ali que fez com que Davi cometesse pecados gravíssimos contra Deus. Mas tão logo ele se arrependeu, tão logo Deus fez renascer uma nova aliança com Davi. E Davi serviu a Deus até o seu último suspiro. E Deus foi com Davi até o seu último suspiro. Amém? Então Davi sim, foi à lona, mas Davi teve o seu pecado perdoado. Talvez hoje seja o seu Salmo 51. Talvez já esteja na hora de você se arrepender. Se arrependa a Deus. Mostre o seu coração quebrantado a Deus. Deus não está com as mãos encolhidas a você, Ele está com as mãos estendidas a você. Reconheça que você é pecador. Nós somos pecadores, não importa. Nós temos que pedir perdão todos os dias da nossa vida. Nós somos pecadores, exímios pecadores. É a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza humana. Peça perdão todos os dias e quebrante o seu coração diante de Deus. Ele vai te perdoar, ele vai fazer renascer um novo coração, um espírito reto e vai fazer com que você tenha uma nova aliança com ele. E eu tenho um convite para você nesta hora. O que você acha de aceitar agora Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador de sua vida? Não pensa muito mais não. Lembra daquele reloginho que você tem em casa que faz tic-tac, tic-tac. Eu corro desse relógio, meus irmãos. Eu não gosto desse barulhinho. Mas enfim, pensa nele, nessa agonia desse barulhinho. Pensa que esse é o relógio da vida. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que ele voltará. E ele há de voltar, porque está escrito que ele há de voltar. E quando ele voltar, eu quero estar com ele na eternidade. E eu quero encontrar você lá comigo na eternidade, na Jerusalém celestial. Se arrependa hoje dos seus pecados, das suas falhas e aceite ele como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Ainda há tempo. Eu não sei até quando esse tempo se estenderá, mas eu sei que se você está ouvindo esta mensagem hoje, ainda há tempo. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Deus, ele quer você, ele espera por você ansiosamente e haverá festas no céu quando você se arrepender, porque ele espera por você há muito tempo. Cometeu falhas? Para Deus não importa. Cometeu pecados gravíssimos? Para Deus não importa. Você passará por essas consequências, mas passará de uma forma muito diferente. Porque ao invés de criatura, de servo, você passará como filho do próprio Deus. Amém? Ore comigo agora.
Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos agraciado com a tua presença. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, ricamente, Pai. E não somos merecedores de nada, nós somos exímios pecadores. Pai, muito obrigado por esta palavra, porque a tua palavra é viva e entre em nossos corações e faz renascer em nós a fé no Senhor. Faz renovar a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas suas mãos estendidas a nós. E muito obrigado por perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Pai, que cada vida que está ouvindo essa mensagem, que ela seja tocada em seu íntimo e que ela possa ser, Pai, que ela possa ser enriquecida com a tua palavra e que ela possa ser incomodada a se tornar o teu filho, a tua filha. Em nome de Jesus, que haja salvação nestes lares. Em nome de Jesus, que haja uma nova aliança nestes lares. Em nome de Jesus, e que essa pessoa possa dizer, assim como eu, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que mensagem espetacular de Deus para nós. Eu espero você na nossa próxima semana com mais uma mensagem de Deus, que isso possa edificar o teu coração e possa tirar a venda dos seus olhos também. Amém? Que você possa servi-lo, porque ainda há tempo. Deus espera por você. Mas vai ter a hora que o alarme vai soar. E quando soar esse alarme, eu espero te encontrar comigo na Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus. Grande abraço para você, que Deus te abençoe, que ilumine o seu rosto com a luz dele, em nome de Jesus. Amém. Tchau.